Denúncia contra Temer chega à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Câmaras de Santo André e Mauá aprovam unificação de ISS. Usuários de Santo André podem renegociar dívidas com o Semasa. E ainda, polícia fecha bingo em São Bernardo do Campo. Quinta-feira, 28 de setembro de 2017, está no ar o J mais ABC. Boa noite. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, decidiu na noite de ontem que a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco irá continuar sem qualquer desmembramento, tramitando de forma única e contará apenas com um relator. Os denunciados têm até 10 sessões plenárias para apresentar suas defesas. Após a apresentação, a comissão tem 5 sessões para analisar, julgar e enviar o resultado à Câmara, onde será votado e precisa receber pelo menos 342 aprovações, o que corresponde a 2/3 do total de deputados. Só assim, as denúncias poderão ser investigadas pelo Supremo. CNI e Ibope divulgam pesquisa de popularidade do presidente Michel Temer. Confira na reportagem de Guga Mendonça. Apenas 3% dos brasileiros avaliam a gestão do presidente Michel Temer como boa ou ótima, de acordo com pesquisa CNI e Ibope divulgada nesta quinta-feira. Outros 16% consideram regular e 77% ruim ou péssima. Não souberam opinar ou não responderam 3%. Na última sondagem, publicada em julho, após a primeira denúncia contra o PMDBista, 70% consideravam a gestão ruim ou péssima, 21% regular e 5% boa ou ótima. Outros 3% não souberam opinar ou não responderam. A primeira denúncia em que Temer era acusado de corrupção foi rejeitada pela Câmara dos Deputados no mês de agosto. A casa analisa uma nova denúncia por obstrução à justiça e organização criminosa. No cenário atual, 89% desaprovam a maneira de governar do presidente, 7% aprovam e 4% não responderam. Antes, 83% desaprovavam, 11% aprovavam e 5% não responderam. De acordo com a sondagem, 6% confiam em Temer e 92% não confiam. Na pesquisa anterior, 10% confiavam e 87% não confiavam. Os dados foram coletados entre os dias 15 e 20 de setembro, com 2.000 pessoas em 126 municípios. A pesquisa tem 2 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. De acordo com a sondagem, 6% confiam em Temer e 92% não confiam. Na pesquisa anterior, 10% confiavam contra 87% que não confiavam. E a família do senador Romero Jucá, do PMDB, foi alvo de operação da Polícia Federal em Roraima. Veja a seguir. Filhos, enteados e a ex-mulher do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, são alvo de operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal nesta quinta-feira em Boa Vista, na capital do estado. Batizada de Anel de Giges, a operação investiga uma organização criminosa que teria cometido crimes de peculato, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. São cumpridos 17 mandatos judiciais expedidos pela Justiça Federal de Roraima, sendo 9 mandatos de busca e apreensão, 8 mandatos de condução coercitiva em Boa Vista, Brasília e Belo Horizonte. Entre os alvos estão os filhos do senador Romero Jucá, Rodrigo de Holanda Menezes Jucá e Marina de Holanda Menezes Jucá Marques, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, que é ex-mulher do senador, além de Luciana Surita da Mota e Ana Paula Surita Mota, suas enteadas. A investigação identificou o desvio de 32 milhões dos cofres públicos, tendo como origem o superfaturamento na aquisição da Fazenda Recreio, que pertence aos filhos do senador e é localizada em Boa Vista, para a construção do empreendimento Vila Jardim, vinculado ao projeto Minha Casa Minha Vida.
De acordo com o comunicado da Polícia Federal, a fiscalização e aprovação do empreendimento pela Caixa Econômica Federal também é alvo de investigação. O nome da operação é inspirado no livro A República, do filósofo grego Platão. O anel de Giges permite ao seu portador que fique invisível e cometa crimes sem consequências. O senador e líder do governo Michel Temer no Senado é o homem forte do presidente para barrar a segunda denúncia contra Temer no Congresso. E foi aprovado nessa semana nas câmaras municipais de Santo André e Mauá projeto de lei que unifica a alíquota de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de 6 itens, como planos de saúde, cartões de débito e crédito. Os vereadores de Mauá fazem a segunda votação da proposta hoje, mesma data em que será realizada a votação em São Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra. Já a cidade de Santo André realiza o segundo turno amanhã, junto com as 2 votações em São Caetano e Ribeirão Pires. E a Prefeitura de Santo André segue trabalhando para melhorar a vida dos moradores do Jardim Santo André, em parceria com a CDHU, por meio de um investimento de aproximadamente 38 milhões de reais para a urbanização de 950 lotes nos próximos 12 meses. O bairro tem recebido total atenção da Prefeitura, que está fazendo também 2 novas creches e a modernização da UPA existente no bairro. E começou a vigorar ontem o Renegocia Semasa. Se você não conhece, é um programa que concede descontos de até 100%. É isso mesmo, você não ouviu errado não. 100% nos juros e parcelamentos de até 36 vezes para que usuários que tenham dívidas com a autarquia contraídas até 30 de junho de 2017. O Renegocia Semasa permite colocar em dia dívidas como taxas, tarifas de água e esgoto, além de outros débitos. Interessados em aderir ao programa têm até o dia 29 de dezembro deste ano para procurar um dos 5 pontos de atendimento da autarquia. Para mais informações, você pode acessar o nosso portal tvmaisabc.com.br. E o prefeito Orlando Morando visitou a fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo, momento em que a empresa anunciou 500 milhões de reais em investimentos na cidade. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, visitou a fábrica da Mercedes-Benz no bairro do Taboão, a maior planta fora da Alemanha, em mais uma agenda de diálogo com o setor produtivo da cidade. Recepcionado pelo vice-presidente de operações, Carlos Santiago, e pelo diretor de comunicação corporativa e relações institucionais, Luiz Carlos Moraes, o chefe do executivo ouviu demandas da empresa, que garantiu a concretização de novos investimentos na planta localizada na cidade. Entre as novidades está o audacioso plano de modernização da unidade, que envolve investimento de 500 milhões de reais até o início do ano que vem. O projeto inclui a aplicação de novas tecnologias no processo produtivo, assim como a mudança de layout da planta e da metodologia de produção. Outra boa notícia recebida da diretoria da Mercedes-Benz foi a transferência da produção de caminhões da fábrica de Juiz de Fora para a unidade de São Bernardo do Campo, já a partir do ano de 2018. A proposta é que a fábrica mineira se dedique exclusivamente à produção de cabine de caminhões. Morando salientou ainda o trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual gestão no sentido de fomentar cada vez mais a economia local. Uma das principais ações do governo municipal para estimular a geração de emprego e renda na cidade é o projeto de lei que está sendo elaborado pelas equipes técnicas da Prefeitura, que concede incentivos fiscais, como descontos no IPTU e outros tributos municipais, para que empresas possam limpar seu quadro de funcionários localmente a partir do próximo ano. E ontem o prefeito de São Bernardo visitou também o projeto Conversas de Memória. A iniciativa tem como objetivo resgatar histórias e memórias da cidade. Tem trabalhado na recuperação de patrimônios, como a revitalização da Praça Lauro Gomes e dos estúdios Vera Cruz. O programa existe há quase 5 anos e os encontros acontecem toda última quarta-feira do mês, na sede da Seção de Pesquisa e Documentação da Prefeitura de São Bernardo, localizada na Alameda Glória, número 197. E o dia de ontem foi marcado por protestos dos invasores do MTST em frente ao escritório da construtora MZM em São Bernardo do Campo. Logo após o tumulto, integrantes do movimento se reuniram com advogados da empresa para uma reunião. Atualmente, o assentamento abriga mais de 8 mil famílias. A invasão teve o apoio dos deputados do PT Luiz Turco e Carlos Neder.
E também ontem, uma operação da Polícia Civil voltada ao combate de jogos de azar resultou no fechamento de um bingo na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Bernardo, após policiais receberem uma denúncia anônima sobre o funcionamento do espaço. Chegando ao local, encontraram 11 pessoas, entre eles funcionários e jogadores. Na mesma localidade, autoridades encontraram um outro estabelecimento com 13 máquinas caça-níqueis, mas dessa vez não foram encontrados jogadores no local. E a Polícia Civil prendeu 3 homens acusados de tráfico de drogas e, junto com eles, foi encontrado 26 quilos de maconha. A prisão em flagrante ocorreu em um imóvel em São Mateus, por meio de denúncias feitas na Distrital de São Bernardo. Outro homem foi preso após roubar celulares de 2 alunas no estacionamento da Fundação Santo André, na noite de ontem. Policiais militares faziam patrulhamento de rotina na região da Vila Príncipe de Gales por volta das 9 horas da noite, quando receberam a informação de que o indivíduo havia assaltado 2 jovens. A equipe deu início à busca e na Avenida Lauro Gomes os agentes se depararam com um suspeito que, ao perceber a aproximação, tentou fugir pulando o rio. Ele seguiu pela Rua Tamanduateí, na Vila Vivaldi, em São Bernardo, onde terminou capturado. Mas no caminho, o indivíduo deixou cair 2 celulares produtos de roubo. A Fundação Santo André foi procurada pela reportagem e deve se manifestar em breve. Policiais da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar iniciaram na manhã de hoje a Operação ABC Segura. A operação reuniu 120 agentes e 30 viaturas. As equipes foram divididas em pontos da região com maior índice criminal. E os detectores de ponto eletrônico vão reforçar a segurança do Enem deste ano, hein? O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira fará uso de detectores de ponto eletrônico para localizar e identificar, sem a necessidade de busca pessoal, participantes que tentarem usar pontos eletrônicos ou aparelhos de transmissão durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. O novo recurso de segurança é um receptor avançado de detecção de campo próximo, capaz de detectar a emissão de sinais em radiofrequência de Wi-Fi, Bluetooth, celulares e transmissões ilegais. O uso dos detectores de metal e agora também dos detectores de pontos eletrônicos fazem parte de uma estratégia de prevenção e repressão a fraudes adotadas pelo INEP, sob orientação da Polícia Federal. Outra medida de segurança que será adotada neste ano é a prova personalizada, com nome e número de inscrição do participante. O estudo e viabilização de novos recursos a cada edição dos exames faz parte da política de segurança do INEP. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o presidente da ETC, Empresa de Transporte Coletivo, Ademir Silvestre. Então não sai daí porque o J mais ABC volta já. Voltamos e agora recebo nos estúdios do J mais ABC Ademir Silvestre, ele que é presidente da Empresa de Transportes Coletivos de São Bernardo do Campo. Boa noite, Ademir, seja muito bem-vindo ao J mais. Boa noite aos telespectadores aí, muito obrigado pelo convite e vamos tentar esclarecer aí aos telespectadores do Jornal J+, sobre o nosso transporte coletivo na cidade de São Bernardo. Maravilha. Ademir, a gente pode começar então falando sobre a aquisição dos 55 novos ônibus que foram adquiridos no mês passado, né? Isso. Nós temos, desde a eleição do prefeito Orlando Morando, melhor, nem é da eleição, mas já da montagem do plano de governo, onde o Orlando, junto com a população, montou um plano de governo dizendo que os ônibus de São Bernardo seriam ônibus modernos. E quando a gente chega na prefeitura e começa a trabalhar lá na empresa, e a gente começa a ver o seguinte, que a idade média dos nossos veículos estava muito alta e que a gente precisava fazer aquilo voltar para patamares com melhor aceitação. E aí a gente, em reunião com a empresa acabou entendendo a nossa necessidade e o contrato prevê que os ônibus devem ter uma idade média razoável e com esse programa de governo na mão, a gente conseguiu então convencer a empresa da nossa necessidade de fazer com que os ônibus fossem trocados, substituídos, ônibus novos, ônibus velhos por ônibus novos. Como a gente tem uma dificuldade muito grande com os micros,
o que a gente começou? A gente começou por fazer a substituição dos micros aonde é possível fazer. Porque também tem região da nossa cidade que não tem jeito, tem que ser com micro, porque senão você não opera. Mas na maioria dos casos, a gente preferiu então comprar esses ônibus, exigir que fosse comprado esses ônibus MIDI, que eles oferecem um pouco mais de conforto para a população, sem contar que oferece 10 bancos, 10 lugares a mais e um ônibus mais confortável. Mas aí exigimos também aquilo que já estava no plano de governo do Orlando, que era o ônibus com acessibilidade completa, o ônibus com Wi-Fi, os ônibus com televisão, os ônibus com carregador de celular. Quer dizer, então, hoje nós temos um ônibus em São Bernardo dotado inclusive com ar, porque nos períodos de calor, nos períodos de frio, procurar dar um pouco mais de conforto para a nossa população. Então já chegou os primeiros 55 e agora em novembro chega mais 55 ônibus daquele modelo, que é para a gente fazer com que essa idade média dos veículos volte para um patamar adequado. Mas não é só isso, nós estamos fazendo também outras coisas. Colocamos lá o aplicativo Partiu SBC, que na verdade eu acho que é o melhor de tudo que a gente fez. O que dá mais resultado é o seguinte: você fala, olha, compramos um ônibus novo, o aplicativo é legal. Então, quer dizer, virou uma espécie de coqueluche, principalmente da turma mais jovem, porque também oferece muito conforto, porque você não perde mais tempo, você tem, na verdade, tempo de volta. Nós estamos devolvendo o tempo para a população. Você só vai para o ponto de ônibus na hora que o ônibus for chegar, você não precisa ir antes. E ao mesmo tempo você devolve conforto e você garante a ele muito mais segurança. E é uma das coisas importantes que está acontecendo e a gente tem trabalhado para melhorar. Isso, graças a Deus, tem dado resultado, a população tem dado um retorno bastante satisfatório aí de tudo que tem acontecido. Muito bem. Parece que até o fim do ano, mais 15 ônibus também, todos com esses quesitos modernos, mas dessa vez articulados, também vão ser incorporados à frota. Não, esses ônibus que chegarão esse ano são ônibus desse modelo MIDI. Nós vamos inaugurar o corredor, o terminal do Alvarenga, nos próximos, até o final do ano, e aí nós vamos ter então o seguinte: os ônibus articulados que nós temos em São Bernardo, eles não possuem porta à direita. E para operar dentro do corredor, ele precisará ter a porta à direita. Então, o que acontece? Vai ser substituído. A administração anterior tinha exigido da empresa que comprasse ônibus articulado para colocar. E esses ônibus não estão nem em operação direito. Estão operando em algumas linhas possíveis de ser operado. Porque onde tem aqueles ônibus não pode ter lombofaixa, eles não podem ter muito desnível de piso, ele precisa ter um piso mais adequado para que ele possa andar. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a adequação daqueles 25 ônibus que vão entrar nesse pedaço de corredor que já vai estar pronto, que é o corredor do Alvarenga, que vai chegar ao centro de São Bernardo. Então a gente tem ali essa situação hoje de requalificar esses ônibus para que eles possam fazer. Então são 25 ônibus que estão sendo requalificados e mais 15 novos. Então nós vamos fazer assim, nós vamos ter 70 ônibus novos até final desse ano, até novembro. E aí depois os 25 requalificados que vão operar dentro desse terminal, que é o terminal Alvarenga. Perfeito. E tem também, foi também criado agora na gestão do prefeito Orlando Morando, o Expresso Estoril, né, que desde agosto, todo sábado, domingo, feriado, ele leva as pessoas do Paço Municipal até o Parque Estoril. Isso. A gente fez uma constatação de que a gente tem um belo parque, uma coisa com uma capacidade lúdica, uma capacidade de demonstrar ambientalmente o que nós somos, o que a cidade tem, não é? E a gente não tinha muito como incentivar essas pessoas a irem para lá. Então, por ordem do prefeito, desde o dia 20 de agosto, nós estamos com esse Expresso Estoril em teste. Nós estamos fazendo todos os testes para garantir o seguinte, que a gente tenha no verão, que está aí daqui a pouco se aproximando aí, hoje já estamos na primavera, daqui a pouquinho é verão, para que a gente possa então, quando chegar o verão, a gente ter efetivamente isso consolidado. Mas não é só isso, nós estamos fazendo também o seguinte, nós fizemos
A gente tem uma demanda muito forte ali na região da Vila São Pedro, porque aquilo ali é muita gente dentro de um espaço muito pequeno. E o que acontece? A gente tem aquelas linhas que atendem a Vila São Pedro. E é uma dificuldade danada nos horários de pico. Então nós criamos também o Expresso São Pedro, que sai hoje, nós estamos em teste também, do Sacolão, ali no centro da cidade, e vai até a Vila São Pedro. Às vezes esse ônibus só vai, carrega e vai direto para a Vila São Pedro, sem pegar nenhum passageiro pelo caminho, só ponto de descida. E às vezes ele volta vazio para poder chegar em tempo, então nós estamos operando ali com os micros, a gente reformou uma parte dos micros que ia ser tirado de circulação e acabou agregando mais esse valor. Então a SBC Trans entendeu essa nossa solicitação e eu tenho que aqui fazer uma avaliação muito positiva do relacionamento que a gente tem podido ter com a empresa que é a concessionária do serviço em São Bernardo. A gente tem detectado os problemas, trabalhado junto, inclusive nos planejamentos de tudo a gente tem feito de maneira conjunta e tem colocado toda a execução disso em conjunto e tem dado grande resultado. Eu tenho certeza que vamos colher bons frutos daqui a muito pouco tempo. Muito bem, sem dúvida. Agora, tão importante quanto a qualidade do transporte é principalmente a qualidade dos abrigos, né? Que é onde as pessoas ficam aguardando, ficam esperando, ainda mais agora daqui a pouco, como você mesmo colocou, primavera, já estamos chegando no verão, as chuvas começam cada vez mais. Então, e aí agora a prefeitura também está se dedicando a essa reforma, né? O que acontece? Isso também é de responsabilidade da concessionária. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, ao chegar na presidência lá, na diretoria e na prefeitura da ITC, o que a gente constatou? Que a gente tinha uns verdadeiros mausoléus jogados, uma coisa quebrada, pichada, coisa feia. E o mobiliário urbano, o abrigo de ônibus dentro do mobiliário urbano é uma coisa muito importante, porque ele dá a impressão de uma coisa limpa, a impressão de uma coisa suja, tira das pessoas sabe, a alegria, o entusiasmo. E aí o que a gente fez? A gente conversou também com a empresa e a empresa compreendeu, a concessionária compreendeu que era importante fazer essa revitalização desses abrigos, de todos eles. Nós já, até final de outubro, nós teremos os 1.286 abrigos reformados e 90 novos. Então, quer dizer, para trazer mais conforto para a população. E, além disso, eles estão fazendo uma exploração de marketing, de publicidade, inclusive oficial, publicidade até das coisas da prefeitura, falando dos 55 ônibus, falando do aplicativo, falando da ouvidoria, falando de tudo que a gente está fazendo, eles estão fazendo e fazendo bem. Uma outra coisa muito importante que nós acertamos também com a empresa é o seguinte, fazia algum tempo que a gente não via falar, mas tem alguma coisa que é preciso que uma empresa de ônibus ou uma concessionária ou que quem está operando o sistema de transporte coletivo garanta segurança, garanta limpeza dos veículos. Então o que nós estabelecemos? Nesse sábado agora, inclusive, a gente termina de fazer, agora no dia 30, a gente termina de fazer uma inspeção veicular em todos os veículos da nossa frota, todos os veículos que estão operando, verificando mais de 300 itens de segurança, de limpeza, de segurança, por exemplo, freio, pastilha de freio, freio motor, como é que é essa situação toda. Então, mais de 300 itens em cada um dos carros. Se um carro tiver uma borracha criando dificuldade e trazendo pingueira, goteira para dentro para desconforto do passageiro, tem que recolher aquele ônibus, ele vai para a oficina para trocar aquela borracha, para garantir que todas aquelas guarnições estejam em ordem. Nós vamos terminar agora, sábado, fizemos 2 sábados seguidos, já fizemos 2 e agora vamos fazer o terceiro para rescaldar esse trabalho, que é o trabalho que vai garantir segurança, limpeza
e ofertar às pessoas o transporte coletivo com muita segurança. Agora, aproveitando que você falou justamente nessa questão de onde armazena os carros, né? Essa questão de dar uma olhada, dar uma geral em todo, se preocupar também com a segurança dos carros, né? A Prefeitura entregou em abril um novo pátio de ônibus ali na Avenida Pedro Mendes, no Parque Seleta. Na verdade é assim, a gente fez uma requalificação de todo o sistema de transporte coletivo. Eu tenho lugar que eu tirei ponto de ônibus. Por quê? Porque não é ter muito ponto de ônibus que vai dar conforto, agilidade. Não, se o ônibus começar a parar a cada 100 metros, nós vamos acrescentar aí, a cada parada que a gente faz, 3, 4 minutos. Se a gente fizer 10 pontos de ônibus, o que vai acontecer? A gente vai tendo paradas e vai tendo uma viagem que poderia ser muito tranquila e muito rápida, ela se torna longa, cansativa, estressante. O que nós fizemos? Estamos requalificando todo esse problema dos pontos de ônibus. E garantindo que a gente tenha, então, essa coisa toda do conforto para as pessoas se garantirem para que as viagens também se transformem em viagens mais rápidas e que não fique tão estressante de desce. O que a gente está fazendo então? Garantindo o seguinte, levando em consideração aquilo que está dentro do contrato. Os pontos de ônibus vão estar a 500 metros cada um do outro. Por quê? Porque a pessoa, se ela no meio do caminho, ela descer no meio de um ponto e outro, ela vai andar 250 metros para lá. Ou então ela vai andar menos, porque se ela estiver numa situação, e não é, isso é uma coisa que está lá garantido, inclusive dentro de todas as normatizações que a gente tem. Então a gente tem feito todo esse trabalho no sentido de fazer com que a gente também ganhe agilidade. Não é uma coisa assim que a gente vai sair fazendo as coisas sem levar em consideração aquilo que os técnicos estão medindo, aquilo que os técnicos estão estudando. Nós estamos fazendo tudo isso balizado em coisas que a gente estuda antes, planeja antes, para depois a gente começar a fazer. Perfeito. E o terminal rodoviário Teresa Suster foi revitalizado, procede? Sim, nós revitalizamos o Teresa Suster. Hoje nós temos uma coisa muito boa, porque as pessoas podem estarem dentro pode, por exemplo, partir de uma linha de ônibus lá do Alto da Serra, ela vai para qualquer ponto da cidade com uma única tarifa. Ela pode sair lá do Tatetos, que é um extremo da nossa cidade, lá do Taquacetuba, e atravessar a cidade inteira com uma única tarifa. Por quê? Porque a gente está promovendo a integração durante aqueles 90 minutos que está previsto dentro da legislação. E ele atende muito também o pessoal ali da região do Riacho Grande, né? Sim, principalmente. Esse pessoal do Riacho, do Pós-Balsa, essas pessoas que pôde, com aquele terminal ali, a gente conseguiu fazer essa equação de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de garantir o direito delas de fazer a integração. Os terminais, que você falou, por exemplo, lá do Seleta, a gente fez no Baeta, porque ali no Baeta tinha uma coisa muito horrorosa, muito ruim, os ônibus na rua, os ônibus num lugar, até para quem era os prestadores de serviço, motorista, o pessoal, sofria uma barbaridade com aquilo ali, porque ficava ali espremido no meio da rua, às vezes sendo até xingado pela população. Então, quando a gente faz um terminal como aquele lá do Seleta, ou o que a gente fez na Lauro Gomes, o que a gente está fazendo? Melhorando o conforto das pessoas que prestam serviço, dos agentes da operação e, ao mesmo tempo, garantindo o seguinte, a tirada dos ônibus do meio da rua. Porque ali no Seleta, por exemplo, para você conseguir sair de lá, era uma dificuldade muito grande, até porque o motorista ele tinha que ficar olhando do lado para ver se não tinha outro carro. Então provocava abalroamento, tinha um monte de problema. Além daquilo ser um espaço muito ruim, com terra correndo pelo meio da rua nas épocas de chuva, e aí virava aquele barreiro pelo bairro inteiro. Então, quer dizer, a gente tem trabalhado no sentido de ganhar qualidade para quem está operando, para quem está se servindo, mas também para o bairro, para não ser um incômodo para as pessoas que estão ali no entorno dessas aglomerações onde a gente precisa ficar para poder operar o sistema.
Agora, Ademir, há umas 3 perguntas atrás, o senhor comentou sobre a finalização do terminal Grande Alvarenga, que acredito que hoje seja o maior bochicho aí entre a população e uma das maiores obras, pela obra que está envolvendo não só o terminal, mas todo o entorno, né? A reforma das avenidas e tal. Tem uma previsão para entrega efetiva de 100%? É no mês de dezembro. No mês de dezembro. A gente fez uma vistoria com o prefeito lá, há uns 5, 6 dias atrás, e ele fixou que até o mês de dezembro, junto com a empresa, que a gente tem aquilo terminado. Por isso que nós estamos correndo, inclusive, para fazer a adaptação dos articulados, que estavam com um uso muito precário, usando indevidamente, inclusive. A gente está fazendo a adaptação para que isso possa estar no mês de dezembro operando dentro do terminal Alvarenga. Perfeito, está aí a garantia então do presidente da ETC de São Bernardo, Ademir Silvestre. Ademir, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu tempo e principalmente pela atenção. Imagina, obrigado. Muito obrigado a todos e continuamos lá em São Bernardo, lá na ETC, à disposição, para receber as críticas, para receber as sugestões e para esclarecer na hora que tiver a necessidade. Fico aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você confere. Brasil e Estados Unidos firmam uma parceria no combate ao Zika vírus. Site que vendia suplementos foi proibido pela Anvisa e ainda a Mega Sena acumula 47 milhões de reais. Então não saia daí porque nós voltamos já já. Voltamos e após testes bem-sucedidos com animais, a vacina contra o Zika vírus vai começar a ser testada em humanos. De acordo com o Ministério da Saúde, essa fase deve ter início em 1 ano após a produção dos lotes clínicos e avaliações pré-clínicas. O estudo tem que ser aprovado primeiro pelo Comitê de Ética do Instituto de Tecnologia Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, que produzirá a vacina. Nessa semana foi firmada uma parceria com o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Thomas Price, para a produção da segunda etapa. A expectativa é de que a vacina esteja disponível para a população em até 2 anos, dependendo da evolução dos testes. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária baniu mais uma página da internet que anunciava medicamentos ilegais. De acordo com o órgão, a empresa vendia suplementos alimentares sem registro na Anvisa. Os produtos comercializados pela empresa no site precisavam ser registrados como medicamentos, já que alegavam, é claro, ter ações terapêuticas. Como os produtos não tinham registro, a Anvisa determinou a proibição da propaganda, venda, uso e distribuição dos suplementos. Falando em dinheiro, a Mega Sena acumulou de novo. Vamos conferir na matéria a seguir enquanto está o prêmio e quando que vai ser o próximo sorteio. O concurso número 1972 da Mega Sena, que previa um prêmio de 40 milhões de reais, acumulou. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas sorteadas na noite de quarta-feira. Com isso, o próximo sorteio, que será realizado no sábado, dia 30, tem um prêmio estimado de 47 milhões de reais. A aposta mínima na Mega Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país, até às 7 horas da noite do dia do concurso. O valor arrecadado com o concurso da Mega Sena não é totalmente revertido em prêmios para o ganhador. Parte do montante é repassado ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte. Há também, é claro, despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em baixa de 0,32%, cotado a R$ 3,18. Já o euro encerrou em alta de 0,04%, cotado a R$ 3,75. E a Bovespa registrou queda de 0,31%. E a quinta-feira amanheceu ensolarada, mas agora à tarde começou a garoar. Agora nós vamos então à previsão do tempo para amanhã, para ver se permanece da mesma forma, oscilando ou se o sol volta. Parece que a sexta-feira e o fim de semana não vão ser de tempo muito bom não, hein? Vamos lá.
São Bernardo, mínima de 16, máxima de 21 graus e chove amanhã, hein, pessoal? Na capital, mínima de 16, máxima de 23, o dia fica nublado. Em Santos, no litoral paulista, também chove, mínima de 20, máxima de 23 graus. Já no interior, na região de São José dos Campos, mínima de 17, máxima de 28, mas o sol também até no interior aparece meio tímido entre nuvens. E agora nós vamos direto para o Shopping ABC em Santo André, onde o repórter Guilherme Papa fala ao vivo da inauguração de um dos pontos de coleta da campanha Loja Solidária de Santo André. Boa noite, Guilherme, é com você. Boa noite, Mariana. Boa noite, amigo ligado no J mais ABC. Estamos aqui no Shopping ABC em Santo André, onde o Fundo Social de Solidariedade abriu a Loja Solidária. Aqui você pode doar cobertores, agasalhos, roupas, sapatos, acessórios e material de higiene. Para saber mais sobre a campanha, o secretário de Segurança da cidade, Edson Sardano, falará um pouquinho mais sobre a iniciativa. Boa noite, secretário. Boa noite. É uma iniciativa inédita, inovadora, do Núcleo de Inovação Social da Prefeitura, presidido pela primeira-dama, a Carolina Serra, já está por aqui com a gente. E é uma, vamos assim, até usando o próprio nome do núcleo, né, é uma inovação, usando um espaço ocioso do shopping, que a gente agradece, inclusive, essa boa vontade, essa parceria do shopping, e é assim que funciona. Iniciativa privada se unindo ao poder público e a comunidade, a população vindo, fazendo a sua doação. Agora não tem mais como dizer que não doei porque não sabia onde. Agora já sabe, vem aqui no Shopping ABC, faz a sua doação. E se Deus quiser, nós vamos ampliar essa iniciativa, estamos abertos a ampliar essa iniciativa. A nossa primeira-dama, Carolina Serra, é muito dinâmica, tem feito um trabalho voluntário muito legal na cidade, está abrindo várias portas para as pessoas poderem colaborar, não com a prefeitura, não com o governo, colaborar com o cidadão, com a cidadã mais carente. Perfeito, secretário, muito obrigado. E quem quiser vir doar, é só chegar aqui no segundo piso do Shopping ABC, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, ou de domingos e feriados, às 2 da tarde até às 20 horas. De volta para os estúdios, é com você, Mariana. Legal, Guilherme, muito obrigado pelas informações. Então, pessoal de Santo André, vamos se mobilizar, vamos doar aí para o Dia das Crianças que está chegando, dia 12 de outubro. Vamos procurar doar, se o brinquedo for novo, estiver em estado legal, for semi-novo, tudo bem, ainda vale, mas vamos tentar, quem puder, doar aquele brinquedo novo, num estado legal, vamos doar porque as crianças merecem. E está chegando a terceira edição da corrida Circuito TV+, destaque dessa vez em São Caetano do Sul. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a terceira prova de corrida de rua do Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 da manhã, na Avenida Presidente Kennedy, altura do 2300. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. Muito bem, reforçando que para mais informações basta você acessar o site ativo.com. E o J mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Você pode também ver essas e muitas outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. No programa de hoje você confere: Cássio ignora Palmeiras e aponta São Paulo como o maior rival do Corinthians. Então, uma ótima noite a todos e até amanhã.